Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela igreja. É claro que eu falo muito mais das aparições não reconhecidas pela igreja, as Marias apocalípticas da bagaceira total, né? Deixa eu fazer esse vídeo, gente, que eu vou fazer duas coisas nesse vídeo. Primeiro, que eu vou comentar o penúltimo vídeo do vidente mais famoso aqui do país, da aparição mais famosa aqui do Brasil, tá? No qual, nesse vídeo, o vidente tenta se explicar, principalmente, né, a respeito do que foi o milagre do sol lá em Fátima. Teve um vídeo anterior que ele disse que o milagre, né, não foi tudo aquilo que divulgaram, enfim. Né? Eu fiz um vídeo a respeito disso. Ele tenta se explicar, tá, gente? E piorou a situação. Essa é a realidade. Sempre que ele fala uma coisa nesse sentido, ele vai tentando explicar, vai virando bola de neve, como no caso de São José. Então ele tentou se explicar. Eu vou fazer alguns comentários em cima disso e ele novamente veio falar sobre a interpretação das mensagens, que ninguém pode interpretar, nem ele mesmo. Aí ele colocou que só a aparição pode interpretar. Isso é um conceito protestante, tá, gente? É um erro teológico. Isso daí eu vou explicar o porquê também, tá? E no final eu vou colocar aqui um vídeo do padre Gabriel Vilaverde falando sobre a aparição de Bonilha. Né? Eu não conheço muito sobre essa aparição, ele deu o parecer dele. Desfavorável à aparição. Porém, aquilo que ele falou a respeito da aparição, e ele disse que se uma aparição vai contra o que está no catecismo e nas escrituras, ele deixa de acreditar na mesma hora. Ficou complicado, né, padre? Eu até deixei um comentário lá no vídeo, respeitosamente, porque você vai deixar de acreditar em algumas aparições aqui no Brasil, principalmente na aparição mais famosa aqui do país, tá? Pessoal, meu computador está atualizando e quando ele atualiza, o vídeo não fica tão bom, a imagem fica meio tremida, tá? Peço para que você se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like nesse vídeo, compartilha esses vídeos. É muito importante isso aqui, gente. A gente tem que discutir sobre as coisas que estão acontecendo na Igreja Católica, principalmente agora, tá? Essa ala aparicionista realmente está ela realmente está crescendo muito, essa ala aparicionista. É aparição mariana para tudo quanto é lado, é padre daqui, é freira de lá, coroinha da bicicleta, enfim, como eu falei, né? Todo mundo agora é vidente. Então, e eu falo que o maior problema da Igreja Católica hoje não é o sede-vacantismo, nem a TL, nem o modernismo, é a ala aparicionista. Que eles acreditam nas aparições como dogma de fé, como se estivesse acima do magistério da igreja, tá? Não estou falando do vidente, sim das pessoas que estão seguindo as aparições, seja de Garabandal, aqui do Brasil, Medjugorje, qualquer uma. Eles estão colocando a aparição e as revelações acima do próprio magistério da igreja. Então, gente, por favor, divulgue esse vídeo, é muito importante mesmo, que as pessoas possam ter uma segunda opinião. Do ladinho aqui estão minhas redes sociais e aqui o QR Code do canal com o Pix. Se você quiser fazer uma doação para o canal, né, eu agradeço de coração. Aqui embaixo também está passando, né, a chave Pix, que é crismacabelos@gmail.com. Se você quiser ajudar o canal parceiro, que é o do Robson 2.0, é o e-mail dele, canal do Robson 2.0@gmail.com. Tem a opção também do clube de membros do canal e o Apoia-se, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Deixa eu fazer alguns comentários aqui. É tão engraçado porque a todo momento, né, o vidente aqui da aparição mais famosa do Brasil, ele tem que se explicar. E ele volta sempre naquela questão do Papa Bento XVI, a renúncia, a teoria da conspiração que inventaram para tentar validar, né,
uma revelação da aparição mais famosa do Brasil, uma teoria da conspiração que não existe, tá? É fake news, muito fake news, tá? E assim como a foto que ele colocou no vídeo dele sobre o milagre do sol, sim, aquela foto é fake news. Não quer dizer que não existe, né, outra foto ou outras fotos a respeito do milagre do sol. Aquela sim é fake news, eu nem divulgo aquela foto aqui. Nunca divulguei aquela foto nos meus vídeos, tá? Então, assim, essa questão de Bento XVI, eu vou falar sobre a máfia de St. Gallen de novo, é tudo fake news, tá, gente? Inventaram uma teoria da conspiração e aí estão usando essa teoria da conspiração para tentar validar uma revelação que não se cumpriu. E aqui, como eu te falei, aqui eu analiso sim as revelações, analiso a aparição e analiso sim, a situação toda, tá? O que eu não posso analisar é a vida particular do vidente, de pessoas que seguem, né, as aparições. Isso eu não posso fazer nenhum tipo de comentário, tá? Eu tenho que respeitar a vida e a opinião de cada um, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos começar com alguns comentários aqui, que eu anoto, tá? E anoto os minutos também, né? Aos 2 minutos, ele bate na tecla sobre a interpretação dessas revelações. Ele diz que, mais uma vez, ele diz que ninguém pode interpretar as revelações, né, da aparição mais famosa aqui do Brasil. E eu falei em alguns vídeos que fica complicado, né? Porque tem uma mensagem, essa mensagem geralmente tem ali alguma coisa que vai acontecer em alguma região, algo de muito grave. Geralmente essas mensagens nem chegam na região, não é enviada, fica ali, né? Para os aparicionistas apenas. Não é enviada essa mensagem, e também mesmo que fosse, ninguém pode interpretar, então ninguém pode descobrir exatamente o que vai acontecer para se prevenir. Então, para mim, é mensagem falhada, né? Eu falo, é uma revelação falhada, porque não tem objetivo nenhum. Só tem um objetivo ali, que é dizer que se cumpriu, esperar acontecer alguma coisa, tentar encaixar na revelação e dizer que se cumpriu. Né? A mensagem falhada, que eu costumo dizer, não só dessa aparição, mas das aparições modernas de hoje em dia, né? Não tem objetivo. E ele diz, tentando se explicar, porque eu falei, pô, só ele pode interpretar? Isso vai contra as regras da igreja, tá? Eu vou explicar o porquê. Quem tem que interpretar é a igreja, o magistério da igreja. E ele vai dizer assim, ninguém pode interpretar as mensagens. Eu já disse aqui que eu não posso interpretar. Não, aí ele pergunta, né? Eu já disse aqui que eu posso interpretar? Não, com certeza ele não disse isso, só que o que ele disse é a mesma coisa. Aí ele continua, eu nunca disse que eu posso. Ninguém, nem padre, bispo, nem papa. E aí ele vai explicar que Nossa Senhora faz a revelação, a aparição ali faz a revelação, né? A suposta Nossa Senhora. Ninguém pode interpretar, o clero, ninguém, nem ele, só que apenas a própria aparição pode fazer a interpretação, contar para ele, e aí sim ele pode replicar a interpretação, dá na mesma. Vidente, dá na mesma, cara. Continua sendo apenas o Senhor quem pode interpretar. Simplesmente isso. Por quê? Porque é você que vai receber da própria aparição a tal da interpretação. Se é só o Senhor que vai receber essa inspiração, essa, né, a forma de interpretar, é só o Senhor que vai receber, é só o Senhor que vai divulgar. Então continua sendo o Senhor. Dá na mesma. É claro que você vai falar, eu não interpretei nada, veio lá da aparição. E aí eu digo que isso é um conceito protestante, tá, gente? Que às vezes não diretamente, mas no modo indireto, está no irracional da pessoa, ela acaba pregando coisas que o protestantismo criou. O protestantismo diz isso sobre a Bíblia, que a igreja não pode interpretar a Bíblia, que é a Bíblia quem pode interpretar a própria Bíblia.
É no protestantismo isso daí. Na Igreja Católica, a gente prega que a Bíblia não é auto-interpretável, que a Bíblia tem que ser interpretada segundo o magistério da Igreja, os ensinamentos da Igreja. No protestantismo, não. O protestantismo vem com aquela história de que qualquer um pode interpretar porque a própria Bíblia é quem interpreta a Bíblia, né? E aí, qualquer um pode chegar ali, pegar a Bíblia, falar, é minha, eu interpreto. É um conceito parecido com a questão da aparição, porque aí só o vidente vê Nossa Senhora, só ele recebe a revelação, só ele recebe a explicação. Mas na Igreja Católica, infelizmente, a aparição não pode interpretar também. Não digo que a aparição não possa fazer uma revelação já interpretada, tipo, ó, não tem interpretação nenhuma. Tipo, a Rússia vai causar os seus males pelo mundo, como aconteceu lá em Fátima, né? Isso não tem interpretação. Isso é muito claro o que aconteceu e o que iria acontecer, ó. Essa guerra aqui vai acabar, a Primeira Guerra Mundial, e vai vir uma outra guerra pior do que essa, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não tem o que interpretar nisso, tá, gente? Isso não tem interpretação. Agora, quando tem uma revelação que requer uma interpretação, não é a aparição quem vai interpretar, tá, gente? É a própria igreja. Isso a gente pode ver no caso de Simbres, né? O que o bispo de Simbres, ao reconhecer a aparição, ele falou sobre a revelação? Prestem atenção, o bispo de Pesqueira. O bispo também disse que a diocese de Pesqueira é a responsável direta pelo cuidado pastoral da aldeia Guarda e proporcionará, através dos meios que se fizeram necessários, a assistência sacramental e espiritual a peregrinos e devotos que ocorrem, né, ao lugar. Disse ainda que a interpretação, prestem atenção, o bispo disse que a interpretação, posicionamentos oficiais acerca das mensagens ou quaisquer conteúdo relativos a presumíveis aparições são exclusivamente do magistério da Igreja e de modo particular do bispo diocesano de Pesqueira, a quem compete vigiar e dar consentimento prévio sobre o assunto. Então, eu acho engraçado porque, nesse caso, o vidente e também as pessoas que seguem a aparição mais famosa, eles acabam criando regras que não está no magistério da igreja. Eles criam regras, assim, né, que eu não sei de onde vem, para tentar justificar o que está acontecendo ali. E aí diz, não, nem eu posso interpretar, só a aparição. Não é isso que a igreja prega. Não é isso. Quando você recebe uma revelação, seja de Maria, seja de Jesus, de quem for, você tem que entregar para o bispo, e o bispo, com o clero, tá, vai interpretar aquilo da melhor forma possível. E se ele interpretar e ver que aquilo ali não procede, se ele interpretar e ver que procede alguma coisa, e a igreja é quem vai dar o parecer, tá? Não é a aparição, não é o vidente. O vidente tem que se calar. Quando eu falo que o vidente tem que se calar, gente, não é que a igreja tem que calar o vidente, não é que a igreja, né, vai excomungar, nada disso. Eu tô falando que o vidente, o próprio vidente, ele se coloca nisso. Ele se cala, entrega para a igreja. Por quê? Porque ele só foi o canal. O vidente é o canal de transmissão. Mas de transmissão da aparição para o católico ou para a igreja? Não, o vidente é o canal de transmissão da aparição para a igreja, não diretamente para os fiéis. Então o vidente tem que receber, né, ele é o canal que vai levar para a igreja. É a igreja quem vai transmitir para os fiéis. No caso aqui da aparição mais famosa aqui, está acontecendo, está passando, está pulando barreiras, né? Então o próprio vidente está transmitindo direto para os fiéis. Isso não pode acontecer, tá? Não é católico isso daí, tá bom, gente? A Igreja Católica tem regras
bem estipuladas a respeito das aparições marianas, tá? Aí, aos 5 minutos, ele vai falar sobre o milagre do sol de novo, que ele tinha falado no último vídeo dele, né? Sobre o milagre do sol. É engraçado porque ele se contradiz no primeiro vídeo, né? Primeiro ele fala que existiu sim o milagre, que a própria aparição ali diz que existiu um milagre, depois ele vai falar, mas que não teve sol girando, não. Não, ele fala no vídeo, tá? Isso é tudo mentira, que o sol se aproximou das pessoas, isso é tudo mentira. Teve um milagre lá, mas enfim. E ele fala que é tudo mentira. Ele fala no vídeo, eu tenho um vídeo aqui, né, baixado, e assim, não tem nem o porquê eu ficar tentando comprovar isso, porque é público, né? Ele publicou o vídeo. E ele falou, sim, que teve milagre. E eu, no meu vídeo, eu não falei que ele falou que não teve milagre. Eu falei que ele falou que era mentira a respeito do sol girando e também do sol chegando, descendo sobre as pessoas. E ele até falou assim que aquilo é um efeito que você pode fazer exatamente com uma câmera aqui do celular, né? Falei, na época não tinha celular. Aí eu trouxe os testemunhos. Aí o que acontece? Tem mais de 70 mil testemunhas. 70 mil pessoas viram aquilo, tá? 70 mil pessoas, e todas as pessoas que foram entrevistadas dizem o mesmo. O sol girou para um lado, primeiro o sol mudou de cor de uma forma com que as pessoas pudessem ver o sol gira para um lado, gira para o outro, depois gira novamente para o outro lado, e quando todo mundo, né, achou que tinha parado, o sol desce sobre as pessoas. Esse é o testemunho dentro de um consenso unânime, tá? Como eu falei, mais de 70 mil pessoas viram aquilo. Muitas pessoas nem católicas eram. Muitas pessoas. Eles não faziam parte da igreja católica, foram lá para fazer chacota da própria igreja. Tá? Muitas se converteram com aquilo. E aí ele diz assim, ó, tão ignorante eu, que está fazendo confusão com as minhas palavras sobre o milagre do sol, né? O que ele diz? Não existiu nenhum registro sobre o milagre. Existiu sim. Quando você tem testemunhas oculares que testemunharam os eventos, sim, tem registro, tá? Então são pessoas que testemunharam aquilo, viram. Por exemplo, não tem nenhum registro a respeito da ressurreição de Cristo. Como não tem? Tem os evangelhos, testemunhas oculares que viram aquilo. Aquilo ali é um registro, tá? Tem sim fotos mostrando as pessoas rezando, as pessoas, né, de joelhos rezando, e aquela luz vindo nas pessoas. Tá? Tem fotos mostrando isso, né? Então tem que realmente não tem aquela foto que mostra assim. E eu já falei isso em outros vídeos. Aquela foto que mostra ali um sol girando, aquilo ali foi montagem. E eu nem mostro essa foto aqui, tá? Aí ele diz assim: o que não aconteceu é o que muitos canais falam, que o sol desceu em cima do povo. Isso não existiu. São as palavras dele nesse vídeo, tá? Não, eu só estou replicando aqui. Isso aqui abre aspas, né? Ele que falou. Ele diz assim, o sol apenas ficou cor de prata, tá? Então assim, não, essa questão do sol descer sobre as pessoas e o sol girar não foi invenção dos canais, tá? Dos canais do YouTube, dos youtubers, tá? Os canais divulgam apenas os relatos das pessoas que presenciaram aquilo. Como eu falei, mais de 70 mil pessoas viram. Não pode 70 mil pessoas estarem ali todas alucinadas. Sei lá, histeria coletiva, em 70 mil pessoas vendo a mesma coisa. Todos os relatos, todos são iguais. Né? Pode mudar aqui, sei lá, uma coisa ali que o sol girou para um lado, girou para o outro, depois girou primeiro. É lógico que isso pode até ter alguém que explicou uma coisa melhor, que ele ficou cor de prata, depois mudou um pouquinho de cor, com detalhes, mas a situação em si tem um consenso unânime, que primeiro o sol mudou de cor, ficou prateado, depois
ele ficou com várias cores, parecendo um arco-íris, e dessa forma as pessoas conseguiram ver o Sol. Você olhar diretamente para o Sol sem nenhum problema, tá? E aí o Sol vira para um lado, vira para o outro, vira para o outro lado de novo, e depois o Sol desce sobre as pessoas, tanto que as pessoas estavam molhadas e estavam no lamaçal e secou na hora. As pessoas secaram do modo instantâneo, tá? Por causa do Sol. E é um milagre, porque isso só aconteceu em Fátima naquele momento. Em nenhum outro lugar no mundo aconteceu aquilo, tá? Por isso que é milagre. Se fosse algo natural, não era milagre, entendeu? Então, assim, agora eu não sei exatamente, eu não vou aqui dizer o que essa aparição revelou para o vidente sobre o milagre do Sol. Ele não deixou muito explicado assim o que ela revelou para ele sobre o milagre do Sol. Eu não vou entrar nessa questão. Mas qualquer coisa fora do que o consenso unânime daquelas pessoas, qualquer coisa fora do consenso unânime, né, a aparição está errada. Se ela revelar alguma coisa fora do que aquelas pessoas viram, a aparição que está errada, tá bom? E aqui a gente já viu que essa aparição aí, ela comete vários equívocos, né? E principalmente contrariando as próprias escrituras. Isso aqui eu não estou inventando, né? Tá lá nos vídeos do próprio vidente, tá bom? Aí ele diz assim que não existiu registro, né? Como eu falei, o testemunho sim é um registro, tá? E voltando a falar sobre a interpretação das revelações, né? Até porque Fátima passou por todo o crivo, né? Todo o crivo. Maria apareceu, revelou, os videntes, que eram crianças, levaram tudo para a igreja é quem determinou tudo. Passou por todo o crivo essa aparição. Ele vai voltar de novo nessa história do reino dividido, dos dois papas, né, que eram dois reis, que um rei vai ser tirado do trono. Ele veio de novo com essa história que ninguém aguenta mais isso daí. Ninguém aguenta mais essa história. O próprio Bento XVI veio desmentir tudo isso, gente. O próprio Bento XVI, saudoso Bento XVI, sabe? Como as pessoas podem falar que Bento XVI, né, veio a público dizer algo que realmente não aconteceu, só para tentar justificar uma revelação que não se cumpriu. Não se cumpriu. Não se cumpriu, tá, gente? Não se cumpriu. Aí vem falar assim, é que os dois reis. Aí ele fala assim, ó, Nossa Senhora revelou que o reino dividido seria a igreja, né? Cara, se ter problemas dentro da igreja, um reino dividido, esse reino já existe desde o primeiro século. São Jerônimo diz que a igreja dormiu católica e acordou ariana. Se não fosse Santo Atanásio. Se não fosse Santo Atanásio. Todo mundo estava aderindo ao arianismo. Todos ali. Então, assim, se ter problemas dentro da igreja, diz que, né, existem duas igrejas agora, que agora é um reino dividido. Isso acontece desde o primeiro século. Desculpa. Por isso que tem vários concílios da igreja, para tentar conciliar as coisas, né? E aí diz que o reino dividido seria a igreja. É tudo contra a igreja, né, meu? Essas revelações é tudo contra a igreja. Quando aí vem Fátima lá, que é uma revelação que não tem nada a ver com a igreja praticamente, fala assim de perseguição contra o Papa, enfim, tudo, mas nada exatamente contra a igreja, e fala, não, mas o terceiro segredo não foi revelado completamente porque é contra a igreja. Tá? Aí fala a existência de dois reis, que seriam dois papas, né? Espalhará uma grande confusão. Olha, eu vou te falar, essa história aqui, gente, não... Bom, deixa eu terminar aqui. Aos 13 minutos, né? Ele fala assim, ó. Quando ela deu a mensagem que a igreja teria dois papas, isso que foi em 2007, né? O povo caiu montando em cima dele. Mas depois que tiraram Bento
E prestem atenção como já vem com argumento de autoridade, gente. Isso aqui se usa muito no protestantismo, tá? Isso aqui é uma técnica. Técnica de argumento de autoridade. Por quê? Você não vem com suposição, você vem com afirmação. É tipo assim, ó. Quando o protestante fala, quando Constantino fundou a Igreja Católica, tipo, todo católico sabe que isso é historinha para boi dormir, tá? Mas dentro da igreja, o pastor, ele não vai falar de uma suposição, ele não vai falar de nada, ele vai. Quando Constantino fundou a Igreja Católica, lá no século III, o seu professor de história também, né? O seu professor marxista, ele vai dizer a mesma coisa. Quando Constantino fundou a Igreja Católica, ou sobre a Inquisição, né? O seu professor marxista, ele vai dizer assim, ó, quando a Igreja Católica matou 100 milhões de pessoas na Inquisição, tá, aí você fala assim, me dá o nome de 10 pessoas que a igreja matou. Ele não vai dizer nenhuma. Ele vai falar sobre Galileu Galilei, que morreu de morte natural, tá? E Joana d'Arc, que é a Santa Joana d'Arc, né? Foi condenada pela corte inglesa, não exatamente condenada pela Santa Inquisição. Mas vem com argumento de autoridade. E aí ele diz assim, ó. Quando ela deu a mensagem que a igreja teria 2 papas, o povo caiu montando em cima dele, né, do vidente. Mas depois que tiraram o Bento, então já coloca na cabeça da pessoa que aquilo aconteceu de fato. Gente, Bento XVI renunciou. Como que tiraram Bento se ele renunciou? Mais uma vez, Bento XVI pediu renúncia. A partir do momento que um papa pede renúncia, não tem 2 papas. Não tem 2 papas. Um renunciou. E ainda diz assim, e Bento não teria morrido, né, quando ele foi tirado. Então ele não fala que ele pediu a renúncia, fala que foi tirado. Entendeu? Eu poderia falar aqui. Mas quando Bento XVI pediu renúncia, e existe histórias de que ele foi forçado a renunciar, poderia ter falado, não, mas quando foi tirado, já coloca na cabeça do fiel que aquilo aconteceu. E diz assim, ó, e Bento não teria morrido, e colocaram Francisco. O Papa Francisco foi eleito pelo mesmo conclave que elegeu Bento XVI. O mesmo conclave, o mesmo colégio de cardeais que elegeu, né, os cardeais que elegeram o Papa Bento XVI, né, o mesmo colégio foi quem elegeu o Papa Francisco. E ele fala de um jeito como se pessoas, né, tivessem chegado lá no Vaticano na força bruta, tivesse pegado o Bento XVI pelo colarinho e falado, ó, some daqui. Aí eles pegaram o Francisco ali, ó, Bergoglio, vem cá, é você quem vai assumir aqui agora, você é o Papa. Como se não tivesse tido um rito. Como se Bento XVI não tivesse vindo a público pedir a renúncia. Como se não tivesse tido o rito do conclave. E aí continua dizendo, e vieram, aí quando viram que colocaram Francisco, vieram com a cara murcha. E ainda diz assim, olha, em Fátima Nossa Senhora não revelaria isso, mas aqui, né, aqui na revelação mais famosa revela. Gente, mais uma vez, Bento XVI pediu renúncia. Ele pediu renúncia. Depois de vários anos que ele pediu a renúncia, por causa dessas teorias
que criaram a teoria da conspiração de que ele foi tirado do trono, criaram tudo isso só para justificar uma revelação dessa aparição que não se cumpriu. Não se cumpriu. Tá? O próprio Bento XVI, ele veio a público. Está aqui no site do próprio Vaticano, gente. Está aqui. É só entrar lá no site do Vaticano e colocar Bento XVI, não há dois papas. Coloca aqui a entrevista do pontífice emérito. Se ele é emérito, é porque ele não é o papa que está no poder. Ele é um papa que pediu renúncia. Ou seja, ele deixou suas funções. Ele deixou. Tá? E aí diz aqui, ó. O Bento XVI, ao jornal italiano Corriere della Sera, a renúncia foi uma escolha difícil, mas feita em plena consciência. E acredito que fiz muito bem. São as palavras do próprio Bento XVI, que já não aguentava. Bento XVI já não aguentava mais essa historinha de máfia de Sangalli. Ele já não aguentava mais. Essa historinha que tem dois papas à igreja. É a mesma coisa o padre da sua paróquia. Vamos supor que o padre ele encontra realmente uma pessoa, se apaixona e quer se casar. Ele nunca vai deixar de ser um padre ordenado. Ele vai se afastar das funções sacerdotais. A paróquia, né, vai trazer um outro pároco. O seu padre vai casar e viver uma vida agora matrimonial. Ele continua sendo um padre, né, um padre ordenado. Ele só não vai ter mais as funções sacerdotais dele. A mesma coisa o Papa emérito. Ele vai continuar sendo Papa. É a mesma coisa um Papa que morreu, São João Paulo II. Ele não deixa de ser Papa porque ele morreu. Ele continua sendo Papa São João Paulo II. Um Papa que renunciou vai continuar sendo Papa que renunciou. Só que, neste momento, ele não está mais à frente da igreja. Quando você fala que a igreja tem dois papas, é porque a igreja tem dois papas escolhidos, um, com certeza, de uma maneira equivocada, tentando tomar o poder um do outro. São dois papas em conflito. Tá? Um tentando tomar o poder do outro. Não tem renúncia. A partir do momento que Bento XVI renuncia, ele deixa a cátedra de Pedro e aí o colégio de cardeais vai lá escolher o próximo papa. Tá? E assim foi o que aconteceu. Nunca existiu a história de dois papas na igreja, pelo amor de Deus. Agora, por exemplo, nós temos o Papa Francisco. Ele não renunciou, está vivo. Se aparece um outro agora dizendo, eu sou o Papa, aí sim você pode falar, a igreja tem dois papas, um brigando com o outro. A partir do momento que um renuncia e o conclave elege outro Papa, não existe dois papas, tá, gente? Não existe dois papas, essa história de dois papas, tá? Como eu falei, o próprio Bento XVI já não aguentava mais. Bento XVI não aguentava mais essa historinha de máfia de Sangalli, que ele foi tirado do poder. Tá? Ele veio aqui a público falar, para com essa história, eu renunciei porque não estava mais apto a estar à frente da igreja. Ele fala aqui, durante a entrevista, o Papa agora é o Papa Francisco. E ainda diz, não tenho nada contra o Papa Francisco. Agora, em quem acreditar? No próprio Bento XVI? Ou numa aparição que diz, não, o que ele está falando aí é mentira. Eu digo que ele foi tirado do poder. Né? Então, gente, cara, eu não aguento, assim, ninguém aguenta mais essa história. Todo momento volta com essa história que Bento XVI foi tirado do poder para colocar o Papa Francisco. E aí vem com essa historinha que foi a máfia de Sangallen que fez tudo isso. Você sabe o que é a máfia de Sangallen, gente? Sério. É um grupinho de 10 cardeais. É um grupinho de 10 cardeais. Se tiver 10 cardeais, né? Eu nem sei se tem tudo isso. É um grupinho como tem em vários lugares nesse mundo, tá? Grupinho de alguns cardeais que formam um grupinho lá para tentar, né, inventar alguma coisa.
não é só a máfia de Sangalen que existe, né? Que existe. Existem outros grupos também, tá? É um grupinho de 10 cardeais. Quando que um grupo de 10 cardeais vai ditar alguma coisa dentro da igreja? Quando que um grupo de 10 cardeais vai conseguir, apenas 10 cardeais, eleger um papa? Acho que são mais de 80 cardeais no conclave. Nem 10%. Esses cardeais que fazem parte aí dessa tal máfia de Sangalen, não é 10% do conclave. Como que eles vão conseguir eleger alguém? Como que 10 cardeais? Quando que Bento XVI iria ter medo de 10 cardeais? Quando que Bento XVI iria ter medo de 10 cardeais? Quando? Então, veja, toda essa história macula a própria história de Bento XVI. A linda história de Bento XVI. Porque se, com todo o respeito do mundo, viu? Ao Papa Bento XVI, hoje saudoso Papa, que hoje está no céu, se ele pediu renúncia por medo de uma máfia de 10 cardeais, realmente ele não servia para ser Papa, é um covarde. Se ele fez isso, e ele não fez, tá, gente? Ele mesmo veio a público e dizer que não fez. Mas se ele fez isso, pediu renúncia por medo de uma máfia de 10 cardeais, realmente ele não servia para ser Papa. É um covarde. E se, além disso, ele veio a público dizer que algo que não aconteceu, aí ele é um mentiroso. E se ele cometeu, né, esse pecado, ele não estaria no céu hoje. Aí você, o aparicionista, sabe, que é de um modo incondicional, pior que a gente fala isso aqui para as pessoas que seguem as aparições, né? Gente, você está maculando a história de Bento XVI acreditando nessa teoria da conspiração. Você está maculando. Aí a pessoa para e pensa assim. Ela fica olhando. Não, mas aconteceu porque Nossa Senhora... É desse jeito. É desse jeito. A pessoa não se dá o direito de raciocinar. E aqui eu posso falar. Isso aqui eu posso falar que essa teoria da conspiração de que Bento XVI foi tirado do poder pela máfia de Sangalen e que foi colocado, isso é fake news, tá? Eu posso falar com, cara, com toda a certeza do mundo, tá? Não, sem medo de estar aqui blasfemando, sem medo de estar errando, tá? É fake news. Quem acredita nessa historinha tá acreditando numa historinha que foi inventada, sim, tá? Não sei por quem exatamente, mas que estão usando essa historinha, essa fake news, para tentar validar essas revelações dos dois papas aí, que não se cumpriu. Não se cumpriu. Tá? A igreja não tinha dois papas. A igreja teve Bento XVI até a renúncia. Depois da renúncia, a igreja tem agora o Santo Padre, o Papa Francisco, tá bom? E procura vai lá, procura aí sobre a máfia de Sangalen, né? Procura o que significa isso. Aos 20 minutos, aí é a história do momento, né? O Papa Francisco afastou o bispo lá do Texas porque falou mal dele. E é engraçado que nunca ninguém ouviu falar no nome desse bispo e agora todo mundo fala como se já conhecesse há 10 anos esse bispo. Nem sabe quem ele é. Não, porque ele foi afastado porque ele é conservador. Sério? Sério? Que ele é conservador? Como você já conhecia o bispo? Você já seguia ele aí nas redes sociais? Sabia que ele era conservador? Se ele falou mal do Papa Francisco, realmente foi bem afastado. Aliás, tem vários bispos católicos videntes aqui que tem que ser tomada uma atitude aqui no Brasil também. Se coloca palavras na boca do Papa Francisco que ele não falou, né? Ladona de estrada. Coloca lá palavras que não foi o que ele falou. Tem que ser punido. Tem que ser punido. Tá? Foi bem punido. Graças a Deus o Papa Francisco tomou a atitude. Tá? Eu acho engraçado que aí acontece isso.
Ou o bispo lá nos Estados Unidos, lá no Texas, foi afastado. E aí já vem um outro. Ele foi afastado porque é um conservador. O cara nem conhece o bispo. Ele nem conhece o cara. É brincadeira, né? E para terminar aqui, gente, eu vou falar sobre 3 coisas. O vidente, ele diz que nem o Vaticano pode se meter nas aparições mais famosas aqui do Brasil, né? Sem passar pelo bispo dele. Também não é o que a igreja ensina, tá? O bispo local, ele é o primeiro que pode dar um parecer sobre a aparição, e no caso aqui da aparição mais famosa do país, nenhum bispo deu parecer nenhum, né? A gente pergunta, a gente manda e-mail, a gente telefona e o cara não quer se meter nisso, né? O bispo capoeirista lá que faz o L, ele não quer nem se meter nisso, não quer nem dar a opinião dele. Ele não quer dar, não adianta. A gente vai perguntar e ele não vai responder, tá? Mas não é exatamente isso que acontece, tá? O bispo local, ele dá o primeiro parecer no sentido de que, né, pode haver dentro da localidade, né, devoção pela aparição. Agora, o reconhecimento vem do próprio Vaticano através de comissão que o próprio Vaticano vai mandar, tá? Então o bispo local dá o primeiro parecer, mas não quer dizer que o Vaticano... Olha o que aconteceu em Medjugorje. Medjugorje, os próprios bispos lá da localidade deram um parecer desfavorável. Falou, isso aqui não é Maria, se está aparecendo alguma coisa é o demônio, e é o demônio mesmo lá, né, que traz até a mãe da vidente que já morreu. Aí o que aconteceu? Eles continuaram insistindo, aí o Vaticano tomou, né, tomou outra atitude e mandou uma comissão, e o próprio Vaticano, em sua comissão, já deu também um parecer desfavorável para Medjugorje, tá? O que a comissão analisou ali diz que as primeiras 6 aparições ali pode ser que tenha sido, sim, verídica, mas o resto não existe. É isso que a comissão analisou. E o próprio Vaticano tomou uma atitude lá, tá? Então não é real isso aqui, que ele falou sobre que só nem o Vaticano, né, pode se meter nas aparições. Pode sim, tá? Pode sim. E aí ele vai terminar falando sobre... tem 2 igrejas, né, uma verdadeira e uma falsa. Tá? Só não vê quem não quer. Eu falo, bom, se ter crise na igreja é o caso de existir, né, dentro da própria igreja, 2 igrejas, acho que é assim que ele está vendo, isso acontece desde o 1º século. Tá? Acho que é engraçado porque, né, tem 2 igrejas, uma é verdadeira e uma falsa. Venha, assim, abra um vídeo e fala exatamente o que o senhor pensa. Qual é a igreja falsa? É a do Papa Francisco ou a que não tem o Papa Francisco? Dá um parecer. Tá? Só isso que eu pergunto, né? Porque fica assim, meio em aberto, ó, tem 2 igrejas, né? Tá, e qual que é a verdadeira? Qual é a falsa? A verdadeira é a que tem o Papa Francisco ou a falsa é a que tem o Papa Francisco? Eu falo, se tem 2 igrejas, uma verdadeira e uma falsa, eu vou a que tem Papa. A que não tem Papa é a falsa, não interessa o que está acontecendo. A verdadeira é que tem um Papa eleito pelo conclave. Eu dou meu parecer aqui sem medo, tá? A igreja verdadeira que eu vou seguir é a que tem um Papa. Agora eu gostaria muito, né? Tanto que os videntes em si, a ala aparicionista toda aí, desse uma opinião clara. Tem 2 igrejas? Tá. Então é uma verdadeira e uma falsa. Qual que é a falsa? É a que tem o Papa Francisco ou a que não tem o Papa Francisco? Tá. E falando sobre Papa, para terminar, vou colocar uma coisa que não está no vídeo, tá? Mas falando de São João Paulo II. Porque São João Paulo II é um Papa que eu amo, né? Papa que eu amo. Com certeza foi um dos melhores papas da igreja. Eu amo todos os papas, tá? E aqueles que erraram, tá? Eles irão responder no juízo.
Mas eu acho tão engraçado que se critica tanto o Papa Francisco, tanto pelo modernismo, pelas coisas. Ninguém foi mais. Olha só, olha que eu vou dizer isso aqui, tá? Sem medo de errar. Nunca a igreja se tornou tão modernista como no pontificado do Papa São João Paulo II. O modernismo cresceu durante o pontificado do Papa João Paulo II. Quando era coroinha, lá nos anos 80 ainda, eu ia na igreja, não tinha bateção de palmas, não tinha nada. Esse modernismo todo, abusos litúrgicos, né? Esse crescimento, principalmente da RCC, com coisa de dom de línguas, todas essas coisas, isso aí cresceu nos anos 90. Aí apareceu o Padre Marcelo, aí apareceu o Padre dos Artistas, aí apareceu o Padre não sei da onde, Padre daqui, cantor, cowboy. Tudo isso aconteceu e cresceu durante o pontificado de São João Paulo II. Tá? Então vai criticar o Papa Francisco pela bagaceira que tem hoje na igreja? Olha a raiz onde está lá. E eu não estou aqui falando que São João Paulo II não é santo, que ele não foi um ótimo Papa. Pelo contrário. É que aconteceu uma coisa que era inevitável. Que a gente tem que lutar hoje contra isso, tá? Mas tudo começou lá, viu? No pontificado, passou pelo pontificado de Bento XVI. Bento XVI, por acaso, ele excomungou a TL? Bento XVI excomungou a TL? Não. Bento XVI excomungou algum comunista dentro da igreja? Não. Agora cobra o Papa Francisco de tudo. Tudo que acontece, cobram o Papa Francisco. Né? Como se apenas no pontificado do Papa Francisco acontecesse tudo isso. Dois pesos e duas medidas, né? É brincadeira isso daí, tá, gente? Agora eu vou colocar para vocês aqui a opinião do padre Gabriel Vilaverde sobre a tal da aparição de Bonilha, tá? E eu vou dizer assim, ó, primeiro eu gosto muito do padre Gabriel Vilaverde, né? Só não concordo com a opinião dele sobre as aparições marianas, principalmente a mais famosa aqui do país. Mas, se ele seguir tudo que ele falou nesse vídeo aqui, ele para de acreditar na aparição mais famosa aqui do Brasil. Tá? Prestem atenção. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, estamos aqui para mais uma catequese e o nosso vídeo de hoje é mais como uma reflexão, um alerta, como você preferir chamá-lo. Muitas pessoas me perguntam, me questionam a respeito de uma suposta vidente de Nossa Senhora, que é muito conhecida nas redes sociais. O seu nome é Luz Maria de Bonilla. Eu andei vendo alguns vídeos dessa senhora e analisando algumas mensagens destas supostas locuções e aparições que ela diz ter com a Virgem Maria, com Jesus, com o céu. Primeira coisa, nós católicos precisamos pedir sempre ao Espírito Santo o dom da prudência, porque a nossa devoção, o nosso carinho, o nosso amor por Jesus e a Virgem Maria é tão grande que tudo que diz respeito a essas figuras, perdão, se a palavra figura não é a melhor, a essas pessoas, a pessoa divina de Jesus e a pessoa de Nossa Senhora, facilmente esse assunto, esse tema nos atrai como um imã. Tudo que ele falou é o que eu falo nos meus vídeos, né? Olha, eu concordo 100% com a opinião do padre até agora. Nossa Senhora está aparecendo
acende logo né, uma luz, a nossa anteninha fica ligada. Jesus deu uma mensagem. A quem? A quem? Foi para quem? Foi para mim? Mas onde está a virtude da prudência? E aqui eu não quero negar, jamais, até porque eu acredito em muitas revelações privadas, principalmente em todas aquelas que a igreja já reconheceu. Eu nunca negarei a possibilidade de uma aparição de Nossa Senhora, ou de Jesus, ou dos anjos, a quem quer que seja. Eles podem aparecer sim. Assim como no Antigo Testamento e também no Novo, aconteciam muitas aparições de anjos, do próprio Jesus. Então nós não podemos questionar a possibilidade de uma aparição. Olha, concordo, até agora concordo em gênero, número e grau, hein, padre? Tá 10 mesmo, viu? Eu também penso da mesma forma. Mas questionar a veracidade, isso aí qualquer católico pode fazer. Qualquer católico. Então, o que é que me chama a atenção nesta senhora chamada Luz Maria de Bonilla? Olha que agora ele vai tratar a questão sem a emoção. E é isso que eu falo para ela, aparicionista. Você que está seguindo Medjugorje, Garabandal, não sei o que lá, a mais famosa do Brasil também, de um modo incondicional, e tenta passar pano para tudo, né? Ah, não, mas, cara, é uma ginástica mental, como eu falei, né? As escrituras, elas dizem que primeiramente foi Maria Madalena quem viu Jesus ressuscitado, mas o vidente diz que foi Maria Santíssima. Aí vem uma ginástica mental, que é irracional, para tentar passar pano e falar, não, entre os mortais sim, foi Maria Madalena, mas Maria não era mortal. É claro que foi ela quem viu Jesus ressuscitado em primeiro lugar. Você entende? Então aqui agora o padre ele vai tirar a emoção, ele vai tentar analisar de um modo racional a situação. Primeira coisa, em uma palestra que ela deu, esse vídeo está aí na internet, à disposição, em uma palestra que ela deu ao lado de um suposto estigmatizado da Itália, um estigmatizado que nem católico é. Esse estigmatizado, ele acredita em ETs, ele acredita em discos voadores, ele acredita na vinda dos extraterrestres à Terra, e ele afirma ter as chagas de Jesus nas mãos, nos pés, na testa. Então, um homem que não é católico e que acredita em coisas que não são matéria católica. Então, o que uma vidente de Nossa Senhora vai fazer ao lado de um homem desse? E ela, ao lado deste suposto estigmatizado, ou melhor, de um falso estigmatizado, ela vai sentar-se, fazer uma palestra, e na palestra ela afirma que Jesus não queria fundar uma religião. Ou seja, uma vidente de Nossa Senhora, uma pessoa que afirma falar com Jesus, afirma uma heresia que vai contra a Bíblia, o catecismo e o ensinamento de 2000 anos. Olha o modo racional, padre. Cara, que maravilha, sério, que maravilha analisar isso de um modo tão racional. Ou seja, ela está ensinando algo que vai contra o catecismo, a Bíblia e a tradição. Quando você fala que São José estava vivo, vai contra a Bíblia, catecismo e tradição. Quando você fala que o primeiro milagre de Cristo não foi nas bodas de Caná, contra a Bíblia, catecismo e tradição. Certo? Olha como aqui. E concordo perfeitamente aqui. Agora, lá em Medjugorje, tem uma vidente em Medjugorje, das 6, tem uma que fala a mesma coisa, viu, que essa de Bonilla aí. A mesma coisa, fala que o islamismo também é a religião de Deus, enfim. Tá? Então, segundo o crivo do padre Gabriel Vilaverde, Medjugorje pode esquecer, tá, gente? Será que nós não devemos acender um alerta na nossa mente?
Será que nós não devemos ter precaução? Porque se eu afirmo que eu estou vendo a Virgem Maria, falando com Jesus, e ao mesmo tempo ensino coisas contrárias à fé católica, que Jesus é esse que aparece para mim? Que Maria é essa que me dá mensagens? Então, eu não quero aqui, que eu não sou nenhum juiz, nem sou a palmatória do mundo. Mas eu quero convidar você, fiel católico, de boa fé, de boa vontade, a não se entregar de corpo e alma a todo e qualquer tipo de revelação. Parabéns, padre. Parabéns. Só que siga essas regras, tá? Para todas as aparições, para todas. Né? Não pode colocar 2 pesos e 2 medidas. A todo e qualquer tipo de mensagem supostamente vinda do céu. Então, Luz Maria de Bonilla falou heresias publicamente ao lado de um falso estigmatizado da Itália que não é católico. Então isso para mim já é uma matéria grave. Se para você não é, sinto muito. Então, a partir daí, assim como eu questiono a validade dessas supostas aparições, eu passo a questionar também as chamadas uvas abençoadas. Existem relatos na internet. Eu não sabia dessa história aí de uvas abençoadas, tá? Onde Luz Maria de Bonilla ensina o povo fiel a preparar uvas abençoadas para o final dos tempos. E ela ensina que as uvas devem ser abençoadas e conservadas em um vidro com conhaque, ou seja, uma bebida alcoólica. Então agora o fiel católico, para não passar fome no tempo da perseguição, pega um cacho de uvas, coloca dentro de um vidro com cachaça, porque conhaque é cachaça, e, segundo ela, uma uva apenas irá alimentar uma pessoa por um dia. E as pessoas estão fazendo isso, estão acreditando nisso, e eu convido você a questionar se isso é de Deus. Padre, mas eu vou questionar uma mensagem do céu, isso é pecado, padre. A igreja questiona a vida de um santo antes de canonizá-lo. Exatamente. Porque não vamos questionar supostas mensagens. Outra coisa, né, é a questão do óleo do bom samaritano, que também, segundo fontes, segundo minhas pesquisas, é também indicado por esta vidente, por esta senhora. As pessoas até me pedem para abençoar, eu abençoo, é um óleo, né? Um óleo até cheiroso, né? Você pode até usar como uma terapia, mas acreditar que aquele óleo foi uma revelação divina, mas existem pessoas na internet que acreditam e divulgam, eu sei disso, e pessoas que são meus amigos meus, pessoas de boa índole, pessoas de caráter, pessoas de oração, a quem eu tenho muita estima, acreditam e divulgam este óleo. Estão pecando, padre? Não. Eles não estão pecando. Eles estão acreditando em uma mensagem. Então, o óleo é feito, é divulgado, é ensinado. Eu, particularmente, tenho cautela quanto a essas coisas. Tenho muita cautela. Se uma pessoa que diz falar com o céu anda propagando doutrinas esquisitas, eu, como padre, preciso ter uma certa cautela. Repito, acredito em aparição de Nossa Senhora
inclusive aparições que estão em curso, acredito em algumas, mas eu sempre digo, se essas aparições um dia falarem algo contra a doutrina católica, eu deixo de acreditar imediatamente. Preste atenção no que ele está falando aqui. Se uma aparição falar contra a doutrina católica, ele deixa de acreditar imediatamente. Continuando. Pode fazer milagres. Pode ter revelações extraordinárias. Se falar contra o que está na Bíblia e o catecismo, para mim, já não é mais de Deus. Pronto. Segundo o padre Gabriel Vilaverde, que eu gosto muito dele, não concordo com algumas posições, mas enfim. Se uma aparição e uma revelação falar contra o catecismo e a Bíblia, não é de Deus. Agora eu falo para você, padre, eu até gostaria muito de fazer uma live com ele, sério, para perguntar realmente o que ele realmente acredita. Seguindo essa regra aí, você vai ter que deixar de acreditar na aparição mais famosa do Brasil. Como eu falei, essa aparição contraria totalmente as escrituras e o catecismo 65, 66 e 67. O catecismo, padre, 66 diz que nenhuma revelação particular pode ultrapassar, corrigir, né, ou completar a revelação pública, que são as escrituras. Que o que é essencial já foi publicado e o que não foi publicado, tá, está oculto e só vai ser revelado na segunda vinda de Cristo, na manifestação de Jesus Cristo. A aparição mais famosa do Brasil hoje tem roteiro aí, parece uma novela, né? É roteiro de São Dimas, quando era criança, conheceu Jesus, teve um milagre, Jesus voava quando era criança, o filho de Pilatos se casou com a filha de Nicodemo. Histórias, né? Tudo cruzadas, roteiro de novela. Coisas que o catecismo diz que só vai ser revelado na segunda vinda de Cristo. Então vai contra o catecismo e vai contra as escrituras, que vai contra o catecismo também, que não pode corrigir, nem ultrapassar e nem completar as escrituras. A aparição mais famosa diz que, mais uma vez, afirma que São José estava vivo no momento em que Cristo foi crucificado. E o consenso unânime da igreja diz que São José não estava vivo, estava morto, até porque Maria ficou, né, com São João. A aparição mais famosa, que o senhor acredita, divulga, diz que Maria Santíssima foi quem viu Cristo ressuscitado por primeiro. As escrituras nem dizem, sinceramente, as escrituras não falam nada que Maria Santíssima viu Cristo ressuscitado. Mas diz que primeiramente foi Maria Madalena. E o primeiro milagre de Cristo diz que o primeiro foi nas bodas de Caná na Galileia. Tá? A aparição mais famosa do Brasil diz que não, que Cristo fez vários milagres quando era criança, enfim. Agora, se seguir as regras que o senhor... E eu concordo com tudo que o senhor falou, e com essas regras também, é o que eu sigo. Também não acredito em Bonilha, não. Também desacredito nessa aparição aí. Agora eu vou te falar, seguindo essas regras, o senhor vai ter que deixar de acreditar na aparição mais famosa do Brasil, com certeza, né? Eu queria muito saber a sua opinião sobre essas perguntas aqui que eu já fiz para um outro padre, né? E que eu estou fazendo para o senhor agora, tá? Se o senhor concorda com essas afirmações da aparição mais famosa do país. No mais, esse vídeo é excelente que o senhor fez. Muito obrigado mesmo pelo vídeo, tá, gente? É isso aí, tá? Mais uma vez aqui eu não falo da vida particular do vidente, de vidente nenhum, não falo da vida particular, o que ele faz, do que ele sobrevive, não quero saber disso, tá? Eu falo da situação, da aparição das mensagens e o que está sendo divulgado, como está sendo divulgado, tá? E, enfim, tá? Concordo aí que Bonilha também eu desacredito, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.